Piccolo, uma coisa assim que o pessoal está cobrando bastante é o seguinte: primeiro, caçar os direitos políticos do Pascoal em função de um funcionário de insalubridade, outro não sei o quê, mas não se falava em desvio de dinheiro nem envolveu valores, né? Caçaram essa Câmara que está aí hoje, caçou o prefeito Pascoal por 8 anos. Apesar dele ter passado o chapéu na maioria das pessoas e ninguém levou isso em conta, né? Depois, agora, foi caçado o prefeito Clayton em função do... Eu fui um dos que pediu o impeachment dele, não em função dos terrenos. Se fosse só os terrenos, eu não pediria. Eu falo isso toda a vida. Se não ir à missa fosse motivo, eu ia pedir, né? Se não fosse a missa. Porque o meu foco era não deixar ele concluir os 13 milhões lá do famoso software, né? Isso que me levou a pedir. Então, essa Câmara também caçou os direitos políticos do Clayton por 8 anos, né? Tanto ele como o Pascoal. E aí nós temos aqueles dois casos do Herbst e do Catafesta, né? E o Catafesta não é o primeiro, já teve outro que já fez acordo com a promotoria, fez um TAC, né? E isso tá parado. Então, a gente também te convidou por isso, porque você é o presidente da comissão de ética da prefeitura, né? Da Câmara de Vereadores, né? Como é que funciona primeiro essa comissão de ética? Tá. Bom, a comissão de ética esse ano acabou não se reunindo nenhuma vez, mas ela é formada por um integrante de cada partido. Então, todos os partidos que têm na Câmara um vereador eleito, então indicam um vereador. Isso no início da legislatura. E a Comissão de Ética, como é uma comissão temporária, ela não foi eleita no início. Todas as comissões, elas são, no início do ano, elas são formuladas. Com um novo presidente, são formuladas novas comissões. Como é uma comissão temporária, ela é formada somente quando há algum fato. Então, o presidente chama os líderes das bancadas e pede para indicar os nomes. Então, os partidos que têm um vereador só, vai ser um, que é o caso da Rede, o caso do PSD, que é o Catafesta. E o caso do PT, que era que só tinha. Agora o PT não tem ninguém. Então, mas é o único vereador. Bom, em relação do Pascoal, foi o Tribunal de Contas, quando ele faz o julgamento das contas públicas, ele dá o parecer dele, e se tem algum desvio, alguma questão financeira, ele já manda para a prefeitura, e é a prefeitura que faz as execuções. Se tem alguma questão que é política administrativa, aí vai para a Câmara de Vereadores, e os vereadores que fazem o julgamento político. Atendendo a recomendação do Tribunal de Contas, porque é o Tribunal de Contas que dá a recomendação. Olha, aprova ou não aprova as contas. O Tribunal de Contas não aprovou, e aí os vereadores podem derrubar a não aprovação, salvo os direitos políticos, ou segue a recomendação e aí caça os direitos políticos. Do Pascoal foi isso, foi feito o segmento da orientação do Tribunal de Contas, e então ele ficou inelegível por 8 anos. Do Clayton, os direitos políticos dele, quem vai suspender é a Justiça Eleitoral, porque é um caminho, não são as contas públicas. Então nós caçamos o mandato dele. Aí a Justiça Eleitoral que vai fazer a suspensão em função do impeachment. Em função do impeachment. Assim como o candidato, quando tem algum processo, que a própria justiça também que determina sim ou não a aprovação. Né? E nós, em relação ao Catafesta e o Raul, o ano passado, quando entraram as denúncias, inclusive do Raul, eu fui um dos motivadores da denúncia, para que fosse aberta a comissão de ética. E tu já era presidente na época? Não. Aí depois foi feita a eleição entre os vereadores, e eu fiquei como presidente. E do vereador Catafesta foi a denúncia de a motivação de um rapaz do MDB jovem. Então foram feitas 2 motivações, a comissão se reuniu, e nós temos na Câmara de Vereadores o Código de Ética, que é a Resolução 390/2013. E nós temos o Decreto-Lei 201/67. São os 2 norteadores
de todos os processos que envolvam algum tipo de infração. O Decreto-Lei 201 ele vai direto para a cassação. Então, não é analisado caça, não caça. Sempre no âmbito político. Sempre no âmbito político. O Decreto-Lei, a nossa resolução 390, ela tem lá três penalidades. Uma advertência, uma suspensão e a cassação, ou o arquivamento. Então, são 3 advertências, 3 tipos de punições ou arquivamento. Quando os processos entraram, tanto do Raul quanto do Catafesta, são processos que estão ainda em tramitação no judiciário. E, infelizmente, nós não temos nenhum deles transitado e julgado. E os 2 estão livres hoje para ser candidatos a vereadores. Eles estão... tanto é que o vereador Catafesta é vereador, o vereador Raul, se quiser ser candidato, vai ser candidato. E o Catafesta também pode ser pré-candidato se ele quiser. Sim, sim. Os processos deles que foram motivadores das denúncias para a Câmara de Vereadores estão ainda tramitando no judiciário. Não foram nem em primeiro grau, se eu não me engano, foram julgados. Então, como é que era o nosso dilema? Nós vamos vamos cassar o mandato de um vereador e um suplente, sem a justiça ter dado seu aval a outra instância. No caso do Pascoal, o Tribunal de Contas do Estado de Orientação. No caso do Clayton, houve uma infração. Ele foi cassado por 2 motivos. Certo. Mas a questão dos terrenos, houve uma infração legal. Certo. Não passou pela Câmara. Atos consolidados. Certo. No caso do Catafesta e do Raul... Vamos fazer por parte. Primeiro o Raul, por exemplo. Primeiro o Raul. Por mais que a gente tenha todas as denúncias que o Ministério Público apresentou, por mais que a gente tenha todas as reclamações da população, não temos algo que o declara culpado para poder fazer... Mesmo sendo um julgamento político. Mesmo sendo um julgamento político, tu não tem... Se daqui 5 anos, por exemplo, vamos pensar nas hipóteses, o suplente vereador Raul consegue comprovar que tudo o que o Ministério Público apresentou não está correto, e ele é considerado inocente, o julgamento político não teve um alicerce legal para fazer o julgamento. Mas então, não dá nada para ninguém, porque era um julgamento que vocês podiam ter feito. Sim, mas com esse viés de achismo, sem ter no caso, fazendo as comparações, no caso do Pascoal, Tribunal de Contas, que é um órgão de controle, dando orientação. No caso do Clayton, uma infração legal, comprovada, que tu tem um alicerce. No caso do vereador Raul, nós tínhamos a denúncia do MP, que é um órgão de controle, mas ele não é um julgador. Então, ficamos analisando. Bom, então vamos analisar pela resolução 390, que daí tem lá uma advertência, uma suspensão ou a cassação. Qualquer uma das 3. Ou arquivamento. Ou arquivamento. Só que nesse meio tempo, ele entrou com mandado de segurança, e a justiça entende que essas análises só podem ser feitas pelo Decreto-Lei 201. Por quê? Não se sabe. Tá, mas os poderes são independentes. Sim, mas aí ela barrou os trabalhos da Comissão de Ética. Pode isso? Pode. A Justiça pode? Sim, nós somos, eu como presidente da Comissão de Ética e o relator do caso do Raul, eu não me recordo. Nós temos o Sense, o Kiko, a Eleonora e o Catafesta e o Zé Mário. Mas eu não me lembro quem tinha, do caso do Raul, não me recordo quem era o relator. Não vem o caso. Fomos intimados para suspender os trabalhos da Comissão de Ética, sob penas da lei. Mas poderiam ter julgado pela outra lei. Mas daí teria que haver uma outra denúncia. E se eu faço a denúncia, eu não posso participar do processo. Também não. Nós temos que atender o cidadão nesse momento, né? E no caso do vereador Catafesta, é a mesma situação. Inclusive estava sendo estava tramitando em segredo de justiça o processo dele. Então nós sequer tínhamos conhecimento, sequer tínhamos
os fatos em mãos, né? E aí quando o promotor fez uma nova denúncia, aí que veio à tona e é que nós ficamos sabendo, aí houve a denúncia. A mesma situação. Eu tenho minha opinião. Como cidadão, como vereador também eu tinha minha opinião. Como presidente da Comissão de Ética eu não posso externar ela. Claro. Mas a gente não pode pecar pelo excesso e nem pela falta. Então a gente foi no caminho do meio, tentando. Vamos analisar os processos. Se for pela cassação, aí a gente entra pela 201, que daí vai pela cassação. Só que ambos os processos houveram mandato de segurança impedindo a continuidade dos trabalhos. Hoje estão parados ou arquivados? Não, estão parados porque está ainda em tramitação, porque eles ganharam a liminar. E agora, então, deve estar saindo... Essa liminar é enquanto não tiver o despacho. Só que, quando vier o despacho, vai ser pelo cancelamento dos trabalhos. Muito provavelmente, justamente por esse entendimento de muitos magistrados de que os processos têm que ser analisados direto pelo Decreto-Lei 201. Só que o Decreto-Lei 201 é de 67. Então, é cassação ou não? Só que, às vezes, você pega um exemplo, o Chico Guerra em Caxias. A Comissão de Ética fez pelo aquele fato como é que foi o incidente, que ele ameaçou um presidente de bairro e disse que não era para atender as demandas. A Câmara, houve uma denúncia na Comissão de Ética e a nossa resolução, com o nosso Código de Ética, é praticamente igual ao de Caxias. Quando os vereadores lá em 2013 fizeram, se espelharam no de Caxias. A comissão se reuniu e deu uma punição para ele, de 2 meses. Então, quando ele saiu de secretário, que o Guerra foi impeachmentado, ele ficou 2 meses fora da Câmara. Então, houve uma punição. Agora, se ele entrasse com mandato de segurança contra a comissão, provavelmente ele teria ganho. Porque a justiça entende que todos esses processos é pela cassação ou não. E, na verdade, tem que ter um meio termo. Um delito... mas tem que obedecer a lei ou mudar a lei, né? Um delito, às vezes, ele tem a gravidade. 2 anos, 5 anos, 30 anos. E aqui não. Aqui é ou cassação ou não.